Fala aí, aqui é o JP do Responde Aí e hoje vamos resolver um exercício que fala sobre o trabalho. Vamos nessa. Bom, o enunciado diz pra gente o seguinte: um disco horizontal gira em torno de um eixo vertical que passa pelo seu centro, com velocidade angular constante. Coloca-se um corpo de pequenas dimensões e massa mzinho sobre o disco a uma distância d do seu centro. Eu sei que a questão não dá nenhuma figura, mas eu fiz um desenho aqui para representar o que está acontecendo. A gente tem o nosso disco e a gente coloca um bloquinho certo ponto D a uma distância d do centro desse disco. Beleza? É só isso que está acontecendo e esse cara aqui está girando. Bom, verifica-se que o atrito entre o corpo e a superfície do disco é suficiente para que ele permaneça na mesma posição do disco em que foi colocado. Ou seja, ele não desliza sobre o disco. O disco dá uma volta completa no intervalo de tempo t. Sabendo-se que o coeficiente de atrito estático entre o corpo e a mesa é μ, o trabalho realizado pela força de atrito numa volta completa é igual a... E aí ele dá uma série de opções aqui pra gente. E cá entre nós, olha as opções que ele dá. Só opção estranha, né não? Então, vamos ver como a gente vai resolver isso aí? Vamos lá. O que ele quer mesmo? Ele quer o trabalho da força de atrito, tudo bem? Bom, e a nossa situação é essa daqui. A gente tem que a força de atrito, ela atua em que sentido? Bom, a força de atrito, ela quer sempre segurar, impedir que o bloquinho saia deslizando, não é isso? Então, olha só a visão superior desse desenho aqui. Bom, se eu tenho esse desenho aqui, ó, a visão superior é isso daqui, ó. Eu tenho meu bloquinho num certo ponto do disco, ele está rodando em cima do disco, certo? E a gente tem que a todo momento a força de atrito vai estar o quê? Impedindo o quê? A todo momento a força de atrito vai estar impedindo que o bloquinho deslize para fora do disco, certo? Óbvio que se eu rodar o disco muito rápido, uma hora ela não vai conseguir mais fazer isso e o meu disco vai sair voando do meu bloquinho. Só que não acontece isso no nosso problema. Então o bloquinho, ele faz que movimento aqui? Ele faz um movimento circular. E você se lembra quem é que é a responsável por manter o movimento circular? A responsável é a força centrípeta, tudo bem? A força centrípeta aponta sempre para o centro do nosso movimento circular, e no centro do nosso disco, no caso, e nesse caso aqui ela é representada pela força de atrito. Ou seja, se eu fizesse um diagrama de forças que atuam sobre o meu corpo nesse momento, olhando de cima, eu teria apenas a força de atrito querendo o quê? Querendo impedir que o nosso bloquinho saísse escorregando, tudo bem? Só que o que é esse vetor verde aqui que eu fiz e chamei de V? Bom, o vetor verde é a direção que o objeto está seguindo. Então, a força de atrito é sempre perpendicular à direção do objeto que o objeto está seguindo. Quer ver isso? Olha só que interessante. Se eu colocar aqui o meu disco maior e colocar o meu bloquinho aqui no meu disco e rodar ele, olha o que acontece. Repara, para eu fazer um movimento circular, a minha direção vai mudando e minha força de atrito vai mudando junto com a minha direção. Só que repara, qual é o ângulo que tem entre a força de atrito, entre o vetor da força de atrito e o vetor da direção que eu estou seguindo? Se a gente parar para olhar, esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 90 graus, tudo bem? Isso é muito importante para a nossa solução. Vamos dar uma olhada. Bom, então o nosso próximo passo é o quê? É exatamente descobrir o trabalho da força Fat. E por que eu trouxe toda aquela explicação sobre como é que o bloquinho tá, como é que a força se comporta, falei da força centrípeta? Pelo seguinte, a gente sabe que o trabalho é o quê? É a força vezes a distância que está sendo aplicada àquela força, tudo bem? Bom, isso daqui é um produto escalar, não podemos esquecer disso. Então, o trabalho, o que é o trabalho no nosso caso? A força F é a força Fat. E a distância? Bom, a distância seria que ter o perímetro do círculo, só que eu não sei isso muito bem, né? Mas, repara aqui, se eu abrir esse produto escalar, o que eu tenho? Eu tenho que o trabalho da Fat tem que ser igual à intensidade da Fat, certo? O módulo da Fat, o módulo da distância vezes o cosseno de θ. E é aqui que está o segredo. Lembra que eu falei que θ é esse? Esse θ é o ângulo entre o vetor da Fat e o vetor da direção que o objeto está seguindo. Só que lembra que todo momento o nosso ângulo é sempre de 90 graus, conforme o nosso objeto está fazendo uma trajetória circular. Então, se eu tenho que meu ângulo é de 90 graus, então eu sei que o cosseno de 90 é igual a zero. Portanto, eu posso calcular que o trabalho da força de atrito tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a zero, certo? Qualquer coisa vezes zero dá zero. Portanto, eu posso concluir que a resposta à nossa questão é a letra A. Ainda bem, né? Porque chegar numa dessas outras respostas aqui ia ser complicadíssimo. Beleza? Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, responde aí.